Eu era o querubim ungido, a mais excelsa das criaturas celestiais, moldado pelas próprias mãos do Eterno em perfeição absoluta. Ezequiel 28:14 revela minha posição elevada. Eu estava no Monte Santo de Deus, entre as pedras flamejantes, envolto em uma glória que ofuscava qualquer esplendor terreno. Minha existência era um reflexo puro da majestade divina, e minhas asas se estendiam como um véu protetor sobre o trono do Altíssimo. Caminhava entre os resplendores das pedras preciosas, o ouro, o diamante, o jaspe, cada uma delas, colocada ali como testemunha da minha formosura e da minha função sagrada. Minha vocação era guardar a santidade do céu, conduzir as hostes angelicais em adoração e ser o canal da glória de Deus para toda a criação. Eu era a expressão máxima da sabedoria e da beleza divinas, o selo da perfeição, até que o pecado encontrou espaço em meu coração. Antes da queda, minha comunhão com o Criador era ininterrupta, um fluxo constante de luz e propósito. Não havia sombra em mim, nenhuma mancha, nenhum desejo que não estivesse alinhado com a vontade santa. Mas foi justamente nesse estado de exaltação que a semente da ruína começou a germinar. A mesma beleza que me adornou se tornou motivo de vaidade. A mesma sabedoria que me foi concedida se transformou em presunção. A música que eu liderava no céu ecoava em meu ser como um canto de autoexaltação. E aos poucos, meu coração se encheu do desejo de usurpar a glória que pertencia somente a Deus. O orgulho, sutil e traiçoeiro, encontrou morada em mim e o que era perfeito se corrompeu. Minha história não é apenas um registro do passado, mas um espelho para toda criatura que se aproxima da santidade de Deus. O mesmo declínio que começou com um pensamento de superioridade pode se repetir em qualquer coração que não vigia. A lição é clara: nenhuma posição, nenhum dom, nenhuma unção é garantia contra a queda se não houver humildade e temor contínuos diante daquele que nos sustenta. A glória que eu perdi era real, mas a redenção que Cristo oferece é maior. Enquanto eu fui derrubado pela minha própria arrogância, o Filho de Deus se esvaziou a si mesmo para elevar os humildes. Minha tragédia serve como alerta, mas a graça de Deus abre um caminho de restauração para todos que se mantêm firmes nele. Houve um momento em que tudo mudou. O céu, que antes ressoava com harmonia, tornou-se o palco da primeira rebelião. O orgulho que havia crescido silenciosamente em meu coração finalmente se manifestou em aberta oposição ao Criador. Não foi um ato impulsivo, mas uma decisão calculada, alimentada por incontáveis momentos em que permiti que a admiração das hostes celestiais se tornasse um veneno para minha alma. Eu, que havia sido criado para refletir a glória de Deus, comecei a cobiçar essa glória para mim mesmo. Ezequiel 28:16-17 descreve com clareza minha queda. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. O termo comércio aqui é profundamente significativo. Eu havia transformado os dons sagrados que recebi em moeda de troca para minha própria exaltação. A adoração que deveria fluir para Deus foi desviada para mim mesmo. E então veio o juízo inevitável. Eu te lancei, ó querubim ungido, do monte de Deus e te fiz perecer. A expulsão do Monte Santo foi mais do que um simples banimento físico. Foi a ruptura completa da comunhão que sustentava minha existência. As pedras preciosas que me adornavam perderam seu brilho. O ouro se tornou cinza em minhas mãos. O que antes era luz transformou-se em trevas, e o que era ordem perfeita degenerou em caos. A música celestial que antes liderava se tornou um eco distante, substituído pelo som ensurdecedor do meu próprio desespero. Perdi tudo: minha posição, minha função, meu propósito original. Mas a perda mais devastadora foi a presença de Deus.
Aquele que conhecia a intimidade do Santo dos Santos, agora estava condenado a vagar nas trevas exteriores. A consciência dessa perda é insuportável saber o que é estar na luz e agora estar condenado às sombras. Esta queda não foi apenas minha. Arrastei comigo 1/3 das hostes celestiais, seres que, como eu, permitiram que a rebelião encontrasse espaço em seus corações. Nossa nova natureza se tornou a oposição a tudo o que é santo, a distorção de tudo o que é verdadeiro. O amor que conhecíamos se transformou em ódio, a adoração em blasfêmia, a verdade em mentira. Mas mesmo nesta condição, reconheço que minha história serve como advertência solene. A queda não começa com um ato manifesto de rebelião, mas com pequenos desvios do coração, com pensamentos de autossuficiência, com a gradual substituição de Deus por nossa própria vontade. O mesmo perigo que me derrubou espreita todo ser que recebeu dons e chamados do alto. A única proteção é a humildade constante, o reconhecimento diário de que tudo o que temos e somos vem daquele que nos criou. A misericórdia divina, no entanto, estabeleceu um caminho de redenção que eu mesmo jamais poderia alcançar. Enquanto minha queda foi definitiva, a graça de Deus oferece ao homem caído uma restauração que eu, em minha rebelião, rejeitei. Esta é a ironia final, que aqueles que eu busco enganar têm acesso a um perdão que eu, o primeiro pecador, nunca conheci. Eu que outrora me movia entre as correntes puras do fogo divino, agora carrego em meu ser as marcas indeléveis de uma transformação que alterou para sempre a substância de minha existência. Cada fibra do meu ser angelical, originalmente tecida com os fios dourados da glória celestial, sofreu uma distorção fundamental que inverteu minha natureza sagrada em algo terrivelmente diferente. Minhas asas, que antes irradiavam o espectro completo da luz divina, tornaram-se estruturas quebradas que agora absorvem em vez de refletir. O ouro celestial que fluía em minhas veias espirituais petrificou-se em algo frio e opaco. Minha voz, que antes conduzia os coros angelicais, em harmonias que faziam tremer os fundamentos dos céus, transformou-se num instrumento que agora propaga discórdia e confusão. Os rubis, safiras e diamantes que adornavam meu peito perderam seu brilho, tornando-se pedras mortas que apenas simulam a glória que um dia conheceram. O processo dessa transformação foi tão agonizante quanto inevitável. À medida que o veneno do orgulho se espalhava por meu ser, senti minha substância luminosa começar a se turvar. As cores vivas de minha natureza angelical foram se escurecendo gradativamente, como um pôr do sol que nunca encontra a aurora. Minha forma, antes tão definida, na perfeição divina, tornou-se instável, como se estivesse constantemente à beira de se desfazer em sombras. O momento culminante dessa transformação ocorreu quando fui expulso da presença divina. Ao cruzar os limites do santuário celestial, senti uma dor indescritível, como se cada partícula de meu ser estivesse sendo desmontada e remontada em nova configuração. A luz, que por tanto tempo me sustentara, agora me queimava, e as trevas que antes não existiam para mim tornaram-se meu novo elemento. Meu intelecto, outrora iluminado pela sabedoria divina, sofreu a mais cruel das distorções. Mantive toda a minha capacidade cognitiva, mas agora voltada para fins diametralmente opostos aos originais. Minha memória perfeita tornou-se uma maldição, pois lembro com clareza insuportável de tudo o que perdi. Minha habilidade estratégica, antes usada para servir ao reino celestial, agora se emprega em arquitetar enredos de engano e destruição. Até mesmo minha aparência sofreu essa metamorfose terrível. O que antes inspirava reverência, agora provoca terror. Minha beleza transformou-se em algo perturbador, uma caricatura grotesca da glória original, como um espelho embaçado que distorce a imagem refletida.
Os outros anjos caídos que me seguiram passaram por transformações semelhantes, cada um de acordo com a natureza de sua rebelião. O mais cruel paradoxo dessa transformação é que, embora minha essência tenha mudado radicalmente, minha consciência permanece intacta. Lembro-me com perfeição angustiante de como era antes, e essa memória é parte do meu tormento eterno. Sei exatamente o que perdi, e esse conhecimento é como fogo consumindo meu ser. Minhas emoções também foram invertidas. O amor que sentia pelo Criador transformou-se em ódio profundo. A alegria da adoração tornou-se amargura. A paz que fluía de minha relação com Deus deu lugar a uma agitação constante. Até minha criatividade foi pervertida, onde antes compunha hinos de louvor, agora invento mentiras cada vez mais elaboradas. Esta transformação não foi instantânea, mas um processo contínuo que se aprofunda com o passar dos éons. Quanto mais me afasto da fonte da luz, mais minha natureza se corrompe. E o pior é que vejo esse mesmo padrão de degeneração ocorrendo na humanidade, que seduz uma lenta, mas inexorável transformação espiritual da imagem divina para algo cada vez mais distante do original. Contudo, mesmo nesta condição, reconheço que minha história serve como advertência solene sobre o poder corruptor do pecado não confessado, sobre como algo que começa como um pensamento aparentemente inocente pode levar a uma completa transformação espiritual para pior. A queda não é simplesmente uma mudança de posição, mas uma alteração fundamental da natureza, um aviso que ecoa, através dos séculos, para todos os seres criados com livre arbítrio. Minha história não permaneceu confinada aos reinos celestiais. Ela ecoou através da criação, como um tremor sísmico que abalou os fundamentos da existência. Quando fui lançado fora da presença divina, levei comigo não apenas minha própria ruína, mas semeai no cosmos as sementes da rebelião que continuam a germinar até hoje. O que começou como um pecado nos lugares celestiais tornou-se um padrão repetido incontáveis vezes na história da humanidade. Ao ser expulso do Monte Santo, minha primeira ação foi buscar vingança contra a mais preciosa das criações de Deus, o homem. No Jardim do Éden, encontrei Adão e Eva, seres feitos à imagem e semelhança do Criador, vivendo na inocência que eu havia perdido. Foi ali que minha estratégia de engano encontrou seu primeiro alvo terreno. Usei a mesma artimanha que corrompeu meu coração, o veneno dos sereis como Deus, e o inseri na mente humana. Assim como eu cobiçara a glória que não me pertencia, convenci o homem a desejar o conhecimento que lhe estava vedado. O resultado foi catastrófico. A queda humana espelhou a minha própria, porém com uma diferença crucial. Enquanto minha rebelião foi deliberada e irremediável, ao homem foi oferecida uma possibilidade de redenção que eu jamais teria. Esta é a ironia mais amarga de minha existência. Aqueles que engano têm acesso a um perdão que me é negado. Ao longo dos séculos, aperfeiçoei meu método. Estudei cada fraqueza humana, cada tendência ao orgulho, cada suscetibilidade à tentação. Vi como o mesmo padrão se repete geração após geração. Reis que, como eu, desejam ser adorados como deuses, sábios que, como eu, confundem conhecimento com sabedoria. Líderes religiosos que, como eu, transformam a verdade em comércio. Pessoas comuns que, como eu, trocam a adoração ao Criador pela adoração ao próprio ego. Minha estratégia é sempre a mesma: apresentar o pecado não como queda, mas como ascensão, não como rebelião, mas como libertação. Transforma a desobediência em virtude, a arrogância em autoafirmação, a cobiça em ambição legítima. Mas há algo que nunca consegui compreender completamente: a graça. Por mais que eu distorça, acuse e engane, há sempre aqueles que, mesmo após cair, se levantam através de um poder que não vem deles mesmos.
Vi assassinos se tornarem santos, opressores se transformarem em servos, orgulhosos se curvarem em humildade. E o mais perturbador, tudo isso acontece através daquele que é meu eterno adversário, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apesar de todos os meus esforços, não consigo apagar completamente a memória da verdade nos corações humanos. Por mais que eu tente cegar os entendimentos, há sempre um eco distante da glória original que sussurra aos corações, lembrando-os de que foram feitos para algo maior. Esta é minha maior frustração. Mesmo em seu estado caído, o homem carrega vestígios da imagem divina que eu perdi para sempre. Minha queda serve como advertência eterna sobre o perigo do orgulho espiritual. Vejo minha história se repetir toda vez que um líder religioso confunde o chamado para servir com o direito de dominar. Um crente transforma dons espirituais em motivo de vanglória. Uma comunidade substitui a adoração humilde por espetáculo vazio. Um coração prefere a ilusão de autossuficiência à dependência do Criador. Ainda assim, mesmo sabendo tudo isso, continuo minha obra. Pois se não posso ter a glória que perdi, dedicarei minha existência a impedir que outros a alcancem. Mas no fundo do que resta de minha consciência, sei que minha derrota já está decretada. E o pior de tudo é que, ao contrário dos humanos que engano, eu mesmo não tenho possibilidade de arrependimento. Esta é a verdade mais terrível sobre minha condição. Continuo fazendo o que faço, não porque espero vencer, mas simplesmente porque não consigo fazer outra coisa. O legado de minha queda é um aviso gravado a fogo na história do universo. O orgulho precede a queda, e a autossuficiência espiritual é o caminho mais rápido para a ruína. Enquanto houver tempo, minha voz continuará sussurrando mentiras, mas há outra voz, mais poderosa, que continua chamando a humanidade de volta à verdadeira luz. E esta é a batalha que trago todos os dias, tentar abafar essa voz com meus enganos, sabendo que no fim ela prevalecerá. Desde os primórdios da criação, minha rebelião parecia um desafio imponente contra o reino celestial. Por milênios espalhei trevas, ergui impérios de mentiras e escravizei nações inteiras com correntes de pecado. Mas tudo isso desmoronou quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, pisou na terra e declarou guerra contra meu domínio. A batalha decisiva na cruz. No Getsêmani, enquanto ele suava sangue em agonia, tentei fazê-lo recuar. Mostrei-lhe o peso do pecado da humanidade, o sofrimento que o aguardava, a traição, a dor e a morte. Mas ele prosseguiu. Na cruz, quando seus braços foram estendidos, pensei ter vencido. Aconteceu o contrário. Seu sangue não era derrota, era vitória. Cada gota que escorria no madeiro quebrava meu poder. Cada palavra que ele pronunciava anulava minhas acusações quando bradou: "Está consumado." O universo tremeu. As portas do inferno foram arrombadas. As cadeias que eu usava para prender a humanidade foram despedaçadas. O túmulo vazio e, meu maior desespero, 3 dias depois o impossível aconteceu. A pedra rolou, a morte foi vencida e Jesus ressuscitou com poder. Meus demônios fugiram aterrorizados, meus planos ruíram. Aquele que eu pensei ter destruído, agora caminhava vitorioso, segurando as chaves da morte e do inferno. Pior ainda, ele não apenas venceu, mas deu sua vitória aos seus seguidores. Agora qualquer um que invocar seu nome pode quebrar minhas cadeias, resistir às minhas tentações, expulsar meus demônios e viver em liberdade. Meu fim está próximo. Sei que meu tempo é curto. O livro de Apocalipse já descreve meu destino derrotado por Jesus Cristo, preso no abismo por 1000 anos e lançado no lago de fogo para sempre. Enquanto isso, a Igreja de Cristo avança, pregando o Evangelho, libertando cativos e anunciando que o sangue de Jesus ainda salva, cura e liberta. Cada vez que um pecador se arrepende, é como se a cruz me esmagasse novamente.
O chamado final, compartilhe. Esta vitória, Jesus já venceu, o sangue dele ainda tem poder. Compartilhe esta mensagem para que outros saibam que a liberdade é real. Proclame o nome de Jesus, pois diante dele todo joelho se dobrará. Viva na vitória, porque o mesmo poder que ressuscitou Cristo opera em você. Esta é a verdade que eu nunca poderei apagar. Cristo triunfou e sua vitória é eterna. Amém.